Bom, pessoal, nesse último sábado, sábado, dia 25 de setembro, o Pedro Almodóvar, um cineasta espanhol dos mais conhecidos do mundo e com certeza em atividade o mais conhecido, faz 72 anos de idade, e aqui em homenagem a esses 72 anos do Almodóvar eu quero fazer 5 recomendações de filmes para assistir no Amazon Prime Video, mais ou menos naquele estilo que eu fiz sobre o Clint Eastwood, A diferença é que no caso do Almodóvar tem a coisa do aniversário dele e também tem um filme novo do Almodóvar que deve estrear aí nessa temporada, de premiações principalmente, que é o Mães Paralelas. Passou em Veneza, foi muito elogiado e deve aí concorrer a algumas categorias importantes nas premiações principais, incluindo o Oscar, Tem muita gente apostando no filme, tanto na categoria de filme internacional, como nas categorias principais. Quem sabe o Almodóvar aí ganha o seu 3º Oscar, será? Enfim, então eu vou aqui falar de 5 filmes do Almodóvar. Lembrando, tem alguns dos meus preferidos dele, como A Pele que Habito, lá atrás O Matador, Má Educação e tantos outros, Vou Ver, que eu gosto demais, que não estão disponíveis no streaming aqui do Amazon Prime Video. Eu queria recomendar todos de um streaming só para ficar mais fácil. E eu acho que os 5 que eu selecionei, não só eu gosto, como são filmes que são uma boa porta de entrada para, de repente, se você que está assistindo esse vídeo conhece pouco do Almodóvar ou nada dele. Então é uma boa introdução, tá? Então vamos lá, o primeiro filme que eu quero recomendar é de 1988 e se chama Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos, tá? Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos, só o nome dele já é almodovariano por excelência, Ele já tem essa cara cartunesca e divertida que marcou principalmente o Almodóvar da década de 80. O Almodóvar da década de 80 era esse Almodóvar super exagerado, super cartunesco, com esses elementos bizarros e às vezes desconcertantes, e mais do que isso, cheio de personagens excêntricos, em figurinos excêntricos, em cenários excêntricos e sempre muito cheio de vida, sempre muito cheio de vermelho, principalmente. No filme a gente tem uma mulher que está sendo deixada pelo amante dela e está obcecada, fazendo ligações sem parar para ele, e daí chega na casa dela, no apartamento dela, uma outra personagem que é uma amiga cujo cônjuge lá dela, ela descobre ser um terrorista e tá com medo de ser presa, e daí entra o Bandeiras na jogada também, dentro do apartamento, numa participação das mais conhecidas do Bandeiras com ele dessa década de 80, eles têm vários filmes juntos, o Atame, o Matador, A Lei do Desejo, enfim. E aqui ele faz um personagem bem diferente de todos esses outros que eles fizeram juntos. É um filme muito divertido, é uma comédia aberta mesmo. Tem a famosa receita de gazpacho, que é uma bebida lá que eles tomam pimenta, tomate, cebola, batem tudo no liquidificador com álcool, enfim. E é realmente um filme que marca essa fase do Almodóvar da década de 80. Quando você assiste, você já entende o que é o cinema dele de modo geral. Então é uma experiência bem divertida, não tá entre os meus 3, 4 favoritos dele, mas é um filme bem bacana, bem divertido. Logo em seguida eu vou recomendar o De Salto Alto, de 1991. Esse filme, ele já começa a marcar um Almodóvar da década de 90, que é um pouco mais sério. Mais pra frente ele vai se levar bem mais a sério, mas por enquanto ele tá começando a entrar numa veia mais melodramática, não tá se levando tanto no cartunesco como em alguns desses filmes da década de 80, e tá um pouquinho só mais contido. Eu digo pouquinho mesmo, ainda é um cinema muito exagerado. O De Salto Alto ele é uma espécie de versão almodovariana do filme famoso do Bergman, do Ingmar Bergman, que é o Sonata de Outono. Inclusive eles citam isso algumas vezes no filme diretamente, de um jeito até meio desajeitado. O filme basicamente é sobre uma repórter, uma repórter de TV, cuja mãe, que é uma cantora que a abandonou na infância para seguir a carreira, tá voltando de uma viagem para as duas se reconciliarem, passarem um tempo juntas. O problema é que quando a mãe e a filha se encontram, a mãe descobre que a filha tá agora tá junto do cara que um dia foi o amante dela. Quer dizer, tem esse triângulo amoroso aí envolvendo mãe e filha. Acontece um assassinato, não vou dizer de quem, e aí entra um elemento de suspense, de mistério, de crime no meio, mas que vai durar pouco tempo. O que importa ao Almodóvar não é esse mistério, o que importa é essa tramóia de mãe e filha, esse sacrifício de uma pela outra e esse amor complicado e divertido de acompanhar. É um filme que tem elementos cômicos, mas na maior parte do tempo ele é esse melodrama gritado e exagerado, Então gosto bem do De Salto Alto. Ele foi inclusive bem mal recebido na época, e eu acho ele muito superior inclusive a outros filmes do Almodóvar da década de 90, como Kika, por exemplo, e tantos outros, A Flor do Meu Segredo, etc.
Logo em seguida, o Carne Trêmula. O Carne Trêmula, de 1997, é um filme que já retoma algumas coisas do Almodóvar mais dark da década de 80, de filmes especialmente como Matador. Quer dizer, uma trama toda intrincada, cheia de personagens envolvidos uns nos outros, totalmente imprevisível, pessoas que você acha que não vão se relacionar, começam a se relacionar e a coisa vira uma bagunça no sentido positivo. Quer dizer, aqui a gente tem uma mulher, que é uma prostituta, que dá à luz num ônibus, no meio da madrugada, e esse filho, ele no futuro, lá com seus 20 e poucos anos, chamado Vitor, ele vai se envolver com uma mulher, numa situação de agressão, de briga com ela dentro do apartamento, eles acabam dando um tiro pra cima, eles acidentalmente acabam dando um tiro pra cima, chamam a atenção de uns policiais e acabam atingindo um desses policiais, que é interpretado pelo Javier Bardem, inclusive, na única parceria dele com o Almodóvar. Tempo vai se passar e esses personagens vão estar em outra situação totalmente diferente, mas ainda interligados. Ainda que o Carne Trêmula, na minha opinião, não faça com a mesma genialidade o que ele faz no Matador, que é juntar gêneros diferentes de uma maneira super redonda e que conclui tudo numa chave bizarra e impactante, eu acho que ele tem um elemento essencial no caso da carreira do Almodóvar, que é retratar essa paixão dos personagens de maneira muito visual. Quer dizer, as cenas de sexo, elas são muito intensas e são muito soltas, a câmera passeia pelo corpo dos personagens de maneira super livre e ao mesmo tempo super estilizada, super estilosa. Então é o ápice do Almodóvar estilizado, melodramático e cheio de vida e intensidade para falar dessas paixões, né? Em seguida eu vou falar aqui do Tudo Sobre Minha Mãe, que é um dos filmes, se não o mais conhecido do Almodóvar, um dos mais conhecidos dele, que é de 1999 e venceu o Oscar na categoria de melhor filme estrangeiro, né? Foi meio que a consagração do Almodóvar. E é uma consagração justa porque é um filme que é uma espécie de ápice, né, de maturidade do cara. Porque ele, enquanto o Almodóvar em todos esses filmes que eu citei até aqui, ele tem esse exagero, essa criatividade, aqui ele vai conter um pouco mais tudo isso, continuar sendo o Almodóvar que ele era, mas numa chave dramática realmente séria, em que você realmente sente de maneira muito humana os dramas dos personagens. Aqui no Tudo Sobre Minha Mãe a coisa já começa bem trágica, porque você tem uma mãe e um filho que vão buscar um autógrafo de uma atriz que eles gostam muito, o filho sai correndo no meio da rua para pegar esse autógrafo e acaba sendo atropelado. E daí, depois de muito choro, muito sofrimento, essa mãe vai em busca do pai do filho dela, né, que nunca conheceu o filho, que não sabia sequer que tinha um filho e que hoje em dia é uma travesti, né? E aí ela vai passar por vários outros personagens excêntricos no caminho. E o que é bonito pra caramba no Tudo Sobre Minha Mãe é justamente o fato de que o Almodóvar vai reencontrando com todos esses personagens excêntricos, entre aspas, da filmografia dele ao longo do trajeto dessa mulher. Inclusive, vai ter um ponto no filme em que ela vai virar meio que um ajudante, né, um assistente dessa atriz, né, que é interpretada pela Marisa Paredes, que é outra parceira antiga do Almodóvar, e aí ela vai ser meio que esse ícone, né, que representa muito do que é o cinema dele também. Então é um Almodóvar muito consciente da filmografia dele e ao mesmo tempo que sabe tratar muito bem os dramas desses personagens de maneira, como eu falei, super realista, super intensa. É um filme que ele sai mais desse impacto visual imediato e parte para questões um pouco mais profundas e que ele vai fazer, na minha opinião, ainda melhor nos anos à frente, com o Fale Com Ela e principalmente o Má Educação, que é um filme que eu acho que poderia ser mais comentado do que é. E para concluir, o Dor e Glória, né, de 2019, é o mais recente sucesso aí do Almodóvar, que rendeu indicação de filme internacional, indicação de melhor ator para o Bandeiras, e que é aí uma parceria com Bandeiras que deveria acontecer num momento como esse. É um filme que funciona quase como uma autobiografia e o Bandeiras interpreta esse cineasta que vai tentar se reconciliar com um ator com o qual ele brigou e tal, e eles precisam estar juntos para uma série de entrevistas e um relançamento ali de um filme muito antigo que eles fizeram juntos na Cinemateca de Madrid. É um filme autobiográfico, mesmo que o Almodóvar diga que não é, mas ele funciona como um Almodóvar olhando para a carreira dele mais ainda, e é outro ápice de maturidade, para mim ainda mais sublime do que o do Tudo Sobre Minha Mãe, porque é um filme realmente muito contido. Não estou dizendo que ser contido é sinônimo de que o filme é mais maduro e que é melhor, mas é que é um filme que tem muita inteligência na maneira como ele lida com os olhares dos personagens, na maneira como ele trabalha os silêncios, na maneira como os personagens interagem. Ele tem uma maleabilidade muito bonita também, quer dizer, no começo, quando os personagens estão juntos, você acha que o filme vai ser sobre aquilo específico, e aí depois ele vai
passando para imagens do passado, e depois ele intercala aquilo com coisas que podem ser metalinguísticas, e depois ele vai para um outro arco, sem ficar bagunçado, sem se perder, né? Sem perder o foco. É isso que é muito bonito no Dor e Glória, e é um filme que finaliza com um sopro de esperança que eu acho muito bonito, ainda que seja um filme bem triste e melancólico no todo. Então estou muito ansioso para ver o Mãos Paralelas também por conta disso, porque o Dor e Glória ele aponta numa direção muito curiosa, levando em conta a carreira do Almodóvar, que é um diretor que eu admiro tanto e que realmente é um cara que espero que ainda traga muitos outros filmes arrebatadores, como alguns desses que eu falei. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham curtido essas recomendações aí da obra do Almodóvar. Eu acho que acabou funcionando como indicação de outros filmes, porque eu falei de vários outros aqui no meio. Se vocês conseguirem achar aí em outras plataformas, assistam, porque é uma obra incrível e, inclusive, na própria Amazon Prime Video, né, você tem outros filmes dele, além desses 5 que eu tô citando. Então é isso, um grande abraço para todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.